Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente faz um recurso bem interessante que é a contagem de pontos dentro de um polígono e como que a gente executa isso no QGIS, principalmente. Pessoal, contar ponto dentro de um polígono pode ser muito fácil se você tiver poucos pontos, aí visualmente, e poucos polígonos. Mas quando você tem muitos pontos e muitos polígonos, é preciso sim de uma mobilização, de uma operação aí num software, num pacote de estatística espacial para que a gente possa fazer isso de forma tranquila e automatizada. Então, é algo extremamente útil na geografia. Para a gente, nessa função, a gente trabalha então com duas bases cartográficas. Uma base pontual, que a gente vai contar esses pontos, e uma base de área, uma base, por exemplo, de municípios. Então você tem aí uma base, por exemplo, de área, de municípios e uma base pontual. Então eu vou dar um exemplo aqui de aplicação. Pensa só, existe um programa do governo que já tem muito tempo que se chama P1MC, que é o programa 1 milhão de cisternas. Então eles queriam construir 1 milhão de cisternas. Imagina você com um mapa de todos os municípios do semiárido brasileiro, e aí a gente teria aí muitos municípios mesmo, e ter que contar todas as cisternas em cada município. E aí você tem uma base cartográfica, nessa base cartográfica tem todas as cisternas, e aí você tem uma outra base cartográfica que é a de municípios, e aí você tem que contar todas as cisternas naquele do semiárido e mostrar quantas cisternas tem em cada município. Ou então, por exemplo, quantas cisternas tem dentro de uma bacia hidrográfica específica, por exemplo, a bacia do São Francisco, que você quer ver quantas cisternas foram instaladas. Então, olha só que aplicação interessante. E eu tenho certeza que você aí na sua cabeça vai pensar em muitas aplicações. E eu vou ensinar para vocês a fazer isso de uma forma bem prática, utilizando o QGIS. Bom, no QGIS, eu vou dar um exemplo aqui, meio bobo. A gente tem aqui um mapa da região metropolitana de Belo Horizonte e aqui eu tenho um outro conjunto de pontos, tá? Esse conjunto de pontos aqui, claro que é muito fácil de contar, então esse exemplo aqui é para a gente aprender mesmo a fazer, né? O ideal é que na prática a gente utilizasse essa técnica para pegar, de repente um conjunto de uma base pontual muito mais complexa do que essa. Mas para fazer a contagem de pontos, ela é um recurso muito simples. A gente vem aqui na aba Vetor, Analisar. E olha que legal, você tem aqui contagens de ponto em polígono. É só clicar nessa função, contagem de pontos em polígono. Aqui você vai selecionar o polígono. O polígono que eu quero ter como base é os municípios da região metropolitana. Vocês têm que tomar cuidado, gente, que se tiver muitas bases abertas, para não confundir aqui, tranquilo? E os pontos serão o quê? Essa base relativa a essa segunda base aqui que tem a ver com população da região metropolitana, mas que tem uma base pontual. Tranquilo? Então, vamos clicar aqui agora em executar. Tá? Clicamos em executar, vamos colocar em fechar. Olha que interessante, ele fez aqui uma outra base cartográfica, que se eu tirar aqui no cantinho aqui, ó, você vê que você pode habilitar e desabilitar ela. Poxa, posso aqui mudar de preenchimento, enfim, como qualquer outra base. Mas onde que está essa contagem então? Se você for lá na tabela de atributos, vir aqui com o botão direito do mouse, clicar e for em tabela de atributos, olha que interessante. Para cada área que você tinha lá na outra base cartográfica, que era a base de município, você tem aqui número de pontos. No caso, a gente sabe que está certo, porque para cada área tinha um ponto, tá vendo? Mas se fosse uma operação mais complexa, você teria aqui trocentos pontos contados aqui para cada base cartográfica. Então, gente, percebam que é uma coisa muito simples de fazer e é muito útil na geografia, na estatística espacial.